Boa tarde, pessoal. Até o momento, a gente estava estudando na formulação empírica o cálculo de perda de carga em condutos, né? Nós vimos que para calcularmos a perda de carga verificada em condutos ao longo de extensões de condutos, nós aplicamos ali a fórmula universal da perda de carga que relacionava, inclusive, essa carga energética dissipada por unidade de peso de fluido, que é o que nós chamamos de perda de carga, com o comprimento do trecho analisado, com o comprimento entre as duas seções transversais nas quais era aplicada ali a equação de Bernoulli. Aquela perda de carga que a gente estudou anteriormente, então, que era verificada ao longo da extensão, ao longo do comprimento de condutos, nós chamamos de perda de carga distribuída, certo? Então, a perda de carga distribuída, vamos anotar aqui, ó, perda de carga distribuída é a perda de carga calculada ao longo do comprimento de condutos, perda de carga distribuída. Então, ela era calculada ao longo de trechos de condutos que separavam aí seções transversais consecutivas. Vamos imaginar que a gente tivesse aqui um conduto, um trecho de conduto, e a gente quisesse calcular, por exemplo, a perda de carga verificada aqui entre uma seção transversal 1 e uma seção transversal 2. Essa perda de carga ela era dependente, portanto, do comprimento do conduto separando as duas seções, que separa as duas seções, certo? Então, é uma perda de carga verificada ao longo de trechos, ao longo de comprimentos de tubulações, comprimentos de condutos. O que nós vamos ver nessa aula de hoje são outros tipos de perdas de carga, que são as perdas de cargas localizadas. Nós vamos chamar isso aqui simplesmente de ΔHL, a perda de carga localizada, que é uma perda de carga, conforme mostra essa imagem, verificada em pontos específicos do escoamento. Então, essa perda de carga localizada, elas são perdas de cargas pontuais. Elas são verificadas em pontos muito específicos ao longo da linha de conduto, certo? Então, é uma perda de carga pontual. Conforme a gente pode ver, a gente tem aqui nessa imagem o desenho de uma válvula e um registro, né? E a geometria interna dessa singularidade, dessa peça, desse registro, ela induz a turbulência na passagem do fluido por dentro dessa peça. Conforme a gente pode ver, a gente está visualizando aqui linhas de corrente, né? É isso que nós observamos, e essas linhas de corrente, elas ilustram um intenso turbilhonamento na passagem do fluido no interior dessas peças, dessas singularidades. Portanto, a geometria interna dessas singularidades, elas produzem turbilhonamento, e ao produzirem turbilhonamento, elas criam tensões cisalhantes entre fluido e fluido, que são responsáveis pela dissipação de energia. Então, ao perturbarem o escoamento, incentivando as tensões cisalhantes entre fluido e fluido, essas singularidades elas contribuem para uma perda de carga singular, uma perda de carga localizada ou pontual no local onde elas são instaladas. Por isso que nós vamos considerar as perdas de cargas ao longo dessas singularidades também. Então, até aqui, se a gente calculava a perda de carga verificada ao longo de comprimento de canalizações, nós vamos também acrescentar as perdas de cargas pontuais ou localizadas que são verificadas em peças, em singularidades específicas presentes ao longo do escoamento. Aqui a gente ilustra mais alguns exemplos, mais uma vez uma válvula. Daqui a pouco a gente vai discutir melhor os tipos de válvulas, a gente vai mostrar alguns detalhes, mas o que eu quero mostrar nesse slide é que essas singularidades, elas induzem a perturbações no escoamento, claramente. Então, aqui a gente verifica linhas de corrente, e essas linhas de corrente, elas são afetadas pela geometria interna dessas singularidades, dessas peças. Aqui, por exemplo, ó, o fluido ele precisa de uma trajetória de zigue-zague para passar de um lado para o outro. Então, ele segue essa linha de corrente, onde nós mostramos aqui os locais de maior velocidade. Então, essa coloração mais vermelha, mais amarelada, são os locais onde a velocidade do fluido é maior. Os locais azuis são os locais onde as velocidades são menores.
Aqui, por exemplo, nós verificamos uma zona de recirculação de fluido. Então, há uma tendência de recirculação. Aqui, outras tendências de recirculação, zonas de intenso turbilhonamento. E nessas zonas de grande turbilhonamento, nós verificamos a existência de tensões cisalhantes consideráveis entre fluido e fluido. Então, nós temos aqui tensões cisalhantes tal consideráveis entre fluido e fluido. E essas tensões cisalhantes consideráveis, elas acabam por dissipar energia, né? Vamos lembrar que as tensões cisalhantes, elas dissipam energia na forma de calor. Então, a energia mecânica do escoamento, parte dela vai ser dissipada dentro dessas singularidades na forma de calor. Nessa imagem de baixo, por exemplo, a gente verifica um T. Esse T ele é responsável por dividir o escoamento, né? Então, uma parte do escoamento ele entra no T, outra parte vem para um lado e outra parte vem para o outro. É isso que essas linhas de corrente elas estão mostrando aí para a gente, né? Poderia mostrar o contrário, o fluido entrando por uma extremidade, entrando pela outra e se juntando aqui nessa extremidade, certo? Mas, em todos esses casos, o que se verificam são perturbações nessas regiões, onde as tensões cisalhantes entre fluido e fluido são tensões cisalhantes elevadas, responsáveis por causar uma dissipação de energia adicional, que é o que nós chamamos ali de perda de carga localizada. Nessa singularidade aqui, por exemplo, a gente nota essa região, que é uma região onde o fluido tem velocidade maior, e aqui uma região onde o fluido tem velocidade menor. Então, há tensões cisalhantes entre fluido e fluido consideráveis nesse setor, e essas tensões cisalhantes, elas acabam atuando ali na dissipação de energia. Essa imagem aqui de cima é muito semelhante da imagem do lado. É uma válvula, certo? Que força ali a passagem do fluido numa trajetória de zigue-zague, um certo zigue-zague, causando zonas de turbilhonamento internas, onde essas tensões cisalhantes são elevadas demais. Então, aqui a gente pode até ver esse vídeo aqui do YouTube, para mostrar, em forma de linhas de corrente, como ocorre o escoamento dentro de uma singularidade como essa, que é uma válvula Globo. Vamos ver aqui, nosso link não quis funcionar, vamos ver se ele funciona. Essa é uma simulação feita com esse programa, é um programa comercial, e ele simula escoamentos em tubulações, é o Fluent. Então, a gente pode perceber... De um lado, tem gente que não viaja por causa das propagandas, né, devidas propagandas, como que ocorre ali o escoamento e as linhas de corrente no interior dessas singularidades, né? A gente percebe aqui que algumas partículas de fluido, elas passam por essa trajetória de zigue-zague, enquanto outras, elas ficam meio que aprisionadas nessas regiões, que são regiões de recirculação, certo? Então, se nós percebermos aqui, essas partículas que passam por essa região, que é a região de abertura deixada pela válvula. Essa válvula aqui, ela tem uma espécie de obturador, que deixa uma pequena abertura para a passagem de fluido. Então, o fluido vem da esquerda para a direita e a abertura para a passagem de fluido é muito pequena. É justamente essa região aqui onde a gente tem as maiores velocidades. A gente percebe que a escala lateral aqui é uma escala de velocidade das linhas de corrente, das streamlines. Então, aqui a gente tem locais de velocidade muito alta porque a abertura deixada pela válvula é uma abertura pequena, certo? E aqui os locais, mais em azul, onde as velocidades são muito baixas. Então, aquelas partículas que passam por essa região, elas são transportadas adiante, para jusante no escoamento, enquanto o tempo de residência dessas partículas que caem nessa zona de recirculação, nessa zona de turbilhonamento, é um tempo de residência mais longo. E justamente nessa transição dos pontos, dos locais de velocidade alta com os locais de velocidade baixa, são os locais onde nós teremos ali as maiores tensões cisalhantes entre fluido e fluido. Tudo bem, pessoal? Vamos seguindo aqui, então. Então, nós percebemos que nessas peças especiais que são instaladas ao longo dos escoamentos, há tensões cisalhantes relativamente grandes, ou pelo menos não desprezíveis, entre fluido e fluido, e essas tensões cisalhantes são as principais responsáveis por dissipar parte da energia do escoamento nesses pontos em forma de calor.
Se nós fizermos um comparativo com a perda de carga distribuída, aquela vista das aulas anteriores, aquelas que eram verificadas ao longo de comprimentos de tubulações, o principal mecanismo causador das perdas de cargas distribuídas eram também tensões cisalhantes, mas principalmente as tensões cisalhantes existentes entre fluido e parede. Vocês vão lembrar que até o experimento de Nicurais é muito claro em relação a isso, né? Que quanto mais rugosa for a parte interna das paredes, quanto mais rugosa for a parede do tubo, maior tenderá a ser a perda de carga. Por isso, isso leva à importância do efeito das tensões cisalhantes entre fluido e parede. Então, lá nas perdas de cargas distribuídas, ao longo de linhas de tubulações, o principal mecanismo causador dela eram as tensões cisalhantes entre fluido e parede. Aqui, no caso das perdas de cargas localizadas, verificadas dentro dessas singularidades, há também tensões cisalhantes entre fluido e parede. Obviamente, haverá tensões cisalhantes aqui no contato entre o fluido e parede, mas como o comprimento em geral dessas peças é pequeno, essas peças normalmente têm comprimentos da ordem de centímetros, se for um sistema muito grande, da ordem de metro ou pouquíssimos metros, não será a tensão cisalhante entre fluido e parede o principal motivador dessa perda de carga adicional, que nós chamamos de perda de carga localizada. Então, o principal motivo que nos leva a calcular essa perda de carga localizada é a tensão cisalhante ou as tensões cisalhantes verificadas entre fluido e fluido, certo? Então, quando nós analisamos as singularidades, calculando as perdas de cargas localizadas, o principal mecanismo causador delas são as tensões cisalhantes verificadas internamente entre partículas de fluido. As tensões cisalhantes verificadas entre fluido e parede, nesse caso, elas têm importância secundária. Tudo bem, pessoal? Bom, então nós vamos ver aqui alguns tipos de singularidades aqui em diante para a gente entender como é o mecanismo interno de funcionamento delas, como que é a geometria interna dessas singularidades, mesmo para que a gente tenha noções da magnitude das perdas de cargas que elas vão causar, porque algumas singularidades tendem a causar perdas de cargas maiores do que outras. Vocês vão lembrar que muitos exercícios que a gente vem resolvendo até aqui, a gente considerava, por exemplo, no caso das curvas, né, a gente considerava ali um coeficiente de perda de carga localizada para calcular a perda de carga verificada entre a seção de entrada e a seção de saída dessa curva, certo? É justamente os fatores que nós vamos estudar dentro desse tópico de perda de carga localizada. Então, algumas singularidades vão ter fatores K, ou coeficientes de perda de carga, maiores do que outras. E o grande causador disso é o desenho interno, né? A geometria interna que essas singularidades vão ter. Porque dependendo dessa geometria interna, ela vai causar mais ou menos perturbação no escoamento. Causando mais perturbação no escoamento, maior será o coeficiente de perda de carga localizada e, consequentemente, maior também será a perda de carga localizada. Então, o nosso objetivo aqui nessa parte da aula é analisar internamente algumas singularidades, ver como que elas funcionam, para a gente entender por que em algumas o coeficiente de perda de carga localizada será maior do que em outras, certo? Dentre essas singularidades, nós começamos a falar aqui dos registros de gaveta, que são singularidades simples, são registros simples, né? Válvulas que servem para estabelecer ou interromper o escoamento. Então, vamos ver como que é o mecanismo interno de funcionamento desse registro. Ele tem uma passagem interna na tubulação, né? Aqui ele é acoplado a um trecho retilíneo de tubulação, né? Então, a gente teria aqui um trecho retilíneo de tubulação, lá do outro lado ele é acoplado a outro trecho retilíneo de tubulação e no meio instalado ali o registro de gaveta, certo? Então ele deixa, conforme vocês podem ver, um espaço para passagem de fluido e esse espaço para passagem de fluido vai depender da presença dessa espécie de disco. Então nós temos aqui uma espécie de disco, não é bem um disco porque ele não é muito fino, né? Ele tem aqui uma certa espessura, conforme a gente pode ver, tá? Mas essa espécie de obturador, a forma de disco um pouquinho mais espesso, ela vai
permitir ou bloquear a passagem de fluido. Por exemplo, se esse disco ele estiver totalmente fechado, significa que ele vai encaixar aqui com essa parte do registro de gaveta, né? Então ele vai descer e encaixar com essa parte, ele bloqueia o escoamento, ele interrompe o escoamento, ele não deixa o escoamento acontecer num determinado sentido, certo? Da esquerda para a direita, ele interrompe completamente o escoamento. Se por acaso esse disco for totalmente recolhido, então se ele subir, ele consegue entrar nesse recinto aqui, ele é totalmente recolhido, aí ele permite o escoamento entre um trecho e outro da tubulação. Tudo isso vai depender aqui da manobra desse volante do registro, que ou descerá esse disco, interrompendo completamente o escoamento, então o disco ele encaixa nessa abertura aqui, que a gente pode ver, ó, esse espaço aqui de abertura, e aí o escoamento ele fica totalmente bloqueado, ou, dependendo da manobra, esse registro ele é levantado, ele sobe, permitindo a passagem do fluido pelo interior dessa singularidade. Esse registro de gaveta, quando ele está, então, totalmente recolhido, quando a gaveta está totalmente recolhida, que nós chamamos de gaveta justamente esse disco, né? Quando a gaveta ela está totalmente recolhida, ela deixa o fluido passar com certa facilidade pela tubulação, mas mesmo assim, há algumas rebarbas decorrentes da geometria interna dessa peça, como, por exemplo, essa rebarba aqui que a gente nota, essa rebarba aqui lá do outro lado, tá? E o fluido, ao passar por essas regiões, vai sofrer influência da perturbação dessas regiões. Consequentemente, surgirão ali alguns turbilhonamentos que causarão tensões cisalhantes entre fluido e fluido, certo? Agora, percebam do jeito que está essa singularidade colocada. Ela vai deixar o fluido passar por baixo dela, certo? Então, do jeito que essa peça está montada, com essa manobra de registro, onde a gaveta ela está parcialmente recolhida, portanto, o nosso registro está parcialmente aberto, certo? O fluido que virá por aqui, ele consegue passar e sair lá do outro lado, certo? Mas nessa circunstância, surgirá muito turbilhonamento antes e depois dessa singularidade. Então, surgirão aqui zonas de muito turbilhonamento antes e depois dessas singularidades. Essa região de muito turbilhonamento vai levar a uma perda de carga localizada alta nessa região. O pior de tudo é que, se a abertura deixada pelo registro for uma abertura muito pequena, ela vai produzir uma queda de pressão muito grande entre o trecho inicial da tubulação, que está aqui à esquerda, e o trecho final da tubulação, que está aqui à direita. Por exemplo, se tivermos aqui uma pressão P1, nós vamos ter lá do outro lado uma pressão P2, que vai ser menor do que P1, porque perda de carga será verificada na passagem do fluido dentro da singularidade. Se essa abertura for muito pequena, pode ocorrer da perda de carga em 2 ser muito menor do que, da pressão em 2 ser muito menor do que a pressão em 1. Ou seja, essa singularidade ela pode causar uma grande perda de carga localizada, que para o funcionamento do registro de gaveta não é recomendável, certo? Então, fica aqui a primeira observação que é colocada. Os registros de gaveta, eles não são projetados para funcionarem do jeito que a nossa imagem mostra aqui. Essa imagem é uma imagem meramente didática, né, que mostra a gaveta parcialmente recolhida. Esses tipos de registros são, então, projetados para funcionarem ou totalmente fechados, então a gaveta ela entraria aqui, bloqueando completamente o escoamento, aí ela estaria totalmente fechada, certo? Ou totalmente abertos, onde a gaveta seria recolhida aqui na parte de cima, ela seria recolhida deixando o fluido passar dentro da canalização. Ela não é projetada ou não é recomendável que ela funcione do jeito que está, parcialmente aberto, porque ao funcionar parcialmente aberto, ela vai produzir muita queda de pressão entre a seção de montante e a seção de jusante, em função da elevada perda de carga que o fluido sofrerá ao passar por uma abertura pequena. Além disso, a passagem de fluido por uma abertura muito pequena pode induzir a vibração da gaveta. Então, essa gaveta ela vai ficar vibrando em função do turbilhonamento que vai surgir aqui antes e depois desse registro, certo?
Então, esse turbilhonamento sofrido pelo fluido, ele vai acabar provocando a vibração dessa gaveta. E esse registro que era para durar 10 anos, ele vai durar 1, 2 anos no máximo, certo? Ele não é projetado para aguentar essas vibrações, que às vezes são vibrações que levam ao dano desse tipo de peça. Em situações mais graves, o funcionamento do registro de gaveta parcialmente aberto, conforme a figura nos mostra, pode ainda causar um fenômeno hidráulico totalmente indesejável, que é o fenômeno chamado de cavitação. Vamos ver então o que seria esse fenômeno chamado de cavitação. Existem, como uma propriedade dos fluidos, existe uma propriedade que é chamada pressão de vapor. Deixa eu até abrir esse bloco de anotações aqui para a gente anotar melhor. Existe uma propriedade então dos fluidos que é a chamada pressão de vapor. E é em relação a essa pressão de vapor que esse fenômeno de cavitação pode ou não ocorrer, certo? Então, a pressão de vapor é uma propriedade dos fluidos, principalmente a propriedade dos líquidos, é uma propriedade dos líquidos. Então, nós vamos chamar essa pressão de vapor de PV. Ele é um valor numérico que vai nos dizer o seguinte, ó, se por acaso a pressão num sistema líquido ficar menor do que esse valor numérico, que nós chamamos de pressão de vapor, se por acaso acontecer isso num sistema líquido, o fluido, no caso o líquido, ele começa a vaporizar, tá? Então acontece o seguinte, o líquido começa a vaporizar, ou seja, ele começa a se transformar em vapor, então ele começa a vaporizar. Então, há duas formas, né, da gente fazer um líquido se transformar em vapor. A forma mais fácil de enxergar é aumentar a temperatura desse líquido, certo? Até que ele atinja ali o ponto de ebulição e vaporize, né? Mas existe uma forma também que ocorre sem mexer na temperatura, que é reduzir a pressão, fazer com que a pressão adquira ali um valor menor do que esse valor de referência chamado de pressão de vapor. Então, quando esse líquido começa a vaporizar, nós temos ali um escoamento que passa a ser bifásico. Então, o escoamento que anteriormente era um escoamento só de líquido, ele passa a ser agora um escoamento em duas fases, líquido e vapor. Então, nós teríamos algo correspondente a um esquema assim, por exemplo. A gente teria bolhas de vapor e essas bolhas não são bolhas de ar que entraram, por exemplo, dentro de uma tubulação, não. É vapor do próprio líquido, certo? É o líquido que se transformou em vapor. Então, a gente teria aqui um escoamento de bolhas de vapor em conjunto com o escoamento do próprio líquido. Então, a gente teria líquido e vapor escoando conjuntamente, certo? O escoamento torna-se bifásico. Então, nós temos esse fenômeno na literatura conhecido como cavitação. É a formação, então, de cavidades no escoamento, tá? Cavitação. Esse fenômeno é conhecido por cavitação. Então, o fenômeno de cavitação, recordando, ele vai acontecer quando a pressão no sistema líquido, como por exemplo o escoamento de água dentro de uma canalização, dentro de uma tubulação, se tornar menor do que a pressão de vapor. Nesse caso, o líquido começa a vaporizar, havendo escoamento do líquido e do vapor gerado por esse líquido. É um fenômeno de cavitação, certo, pessoal? Para a gente ter a noção aqui, para a água, a pressão de vapor da água é um valor numérico, conforme eu falei para vocês, ela está ali em torno de 2,3 kPa, mais ou menos isso, 2,3 kPa, para uma temperatura de 20 graus Celsius. Essa pressão de vapor, ela depende da temperatura do líquido, porque quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão de vapor, né? Por exemplo, se nós tivermos aí a água um pouquinho mais quente, né?
aproximadamente aí a 25 graus Celsius, essa pressão de vapor ela assume um valor um pouco maior de 3,2 kPa. Certo? Então, se por acaso a pressão, e aqui nós estamos falando em pressão na escala absoluta também, tá? Então, essa análise ela é feita na escala absoluta de pressão, não na escala relativa, né? Então, se a pressão ela for menor do que esses valores, por exemplo, para escoamento de água a 20 graus Celsius, menor que 2,3 kPa, aquele líquido, a água, ela começa a vaporizar, ela começa a formar bolhas, cavidades de vapor, gerando o fenômeno conhecido por cavitação. Então, pessoal, se por acaso aquele nosso registro de gaveta, nós mostrarmos aqui, deixar aqui uma abertura muito pequena para a passagem do líquido, certo? Pode acontecer da pressão do outro lado, ó, pode acontecer da pressão do outro lado ficar menor do que a pressão de vapor. Então, se a pressão ficar menor do que a pressão de vapor, começa a entrar em ebulição, esse líquido começa a entrar em ebulição, gerando ali um escoamento bifásico, certo? E isso pode acontecer bastante se um registro de gaveta como esse funcionar assim, parcialmente aberto, principalmente se a abertura deixada pela gaveta for uma abertura pequena. Obviamente, esse fenômeno de cavitação é um fenômeno totalmente indesejável. Ninguém deseja esse fenômeno de cavitação, principalmente porque essas bolhas de vapor que vão se formar, em determinado momento, elas vão acabar colidindo, sofrendo colisões com as paredes da própria tubulação ou com outras válvulas ou com bombas situadas ao longo da linha de escoamento. Certo? Então, pode acontecer dessas cavidades, dessas bolhas, entrarem em contato, por exemplo, com paredes sólidas, sejam paredes sólidas da tubulação, sejam paredes sólidas de outras peças que estão instaladas na tubulação. Então, quando essas bolhas de vapor elas entram em contato, elas são direcionadas para as regiões de parede, o que vai acontecer com elas, pessoal? Conseguem imaginar? Quando elas se chocam com paredes, o que vai acontecer com elas? Elas vão explodir. Elas vão explodir em cima das paredes, certo? Então vai haver uma espécie de bombardeamento das paredes com essas bolhas de vapor do líquido. Essa espécie de bombardeamento vai ser responsável pelo surgimento de tensões instantâneas que vão, com o passar do tempo, produzir cavidades e aberturas, danos nas paredes das tubulações, em função dessas explosões, gerando ali essas tensões tal instantâneas decorrentes dessa explosão. Então, são tensões aqui de tração, né? São tensões aqui que vão tracionar para a esquerda e para a direita essas tubulações, essas paredes das tubulações, e isso vai ser verificado durante aqui as explosões dessas bolhas nas regiões de parede, onde normalmente ali as pressões são maiores, né? Então as bolhas se formam em locais de baixa pressão, quando a pressão fica menor do que a pressão de vapor, e explodem em locais de alta pressão, no contato, por exemplo, com paredes. E com isso, essa parede aqui, depois de alguns anos, ela pode ficar danificada. Então, se a gente tinha anteriormente uma parede aproximadamente lisa, depois de alguns anos ela vai ficar assim, danificada com a presença dessas cavidades decorrentes ali da explosão dessas bolhas de vapor do próprio líquido, certo? Então, o fenômeno de cavitação é um fenômeno totalmente indesejável, principalmente quando a gente for trabalhar com sistemas de bombeamento, que seria ali a próxima unidade, que vocês vão trabalhar na hidráulica, no abastecimento de água também. É inclusive um fator que precisa ser verificado quando vocês vão dimensionar uma bomba, evitar a cavitação, porque essa cavitação, além de produzir um escoamento bifásico, que é indesejável, porque de fato essas bolhas de vapor atrapalham o escoamento, ninguém projeta um sistema hidráulico para que ele escoe com líquido e bolha do próprio líquido, gerada pelo próprio líquido, né? Se a gente quer transportar água num sistema predial ou num sistema de abastecimento, a gente quer transportar água líquida, a gente não quer transportar vapor de água,
certo? Então, a formação do escoamento bifásico por si só já é indesejável, principalmente depois ainda que essas bolhas explodem em cima de paredes, em cima de rotores de bomba, gerando danos a essas paredes, danificando a integridade do sistema de condutos das suas peças, certo? Então, a cavitação é um fenômeno indesejável na hidráulica e pode ocorrer se por acaso um registro de gaveta funcionar parcialmente aberto, como mostra a imagem. Portanto, os registros de gaveta são peças utilizadas para estabelecer ou interromper o escoamento. Liberam totalmente o escoamento quando a gaveta está recolhida na parte de cima, liberando a abertura, ou bloqueiam completamente o escoamento quando a gaveta fecha o orifício, né, o diâmetro interno da tubulação, impedindo a passagem de fluido. Elas não são recomendadas, então, para funcionar, os registros de gaveta não são recomendados para funcionar como regulador de vazão. Regulador de vazão é do jeito que ele está aí. Percebam que ele está aí com uma certa abertura. Se a gente fizer uma manobra aqui no volante, recolhendo um pouco disso, a gaveta, se a gaveta subir, a gente aumenta a vazão que passa. Se a gente fecha a gaveta, a gente diminui a vazão que passa. Então, a gente estaria ali fazendo uma regulagem de vazão. Vou aumentar um pouquinho a vazão, vou diminuir a vazão, para que eu tenha um certo conforto na quantidade de água que sai. Algo muito comum, por exemplo, em chuveiro, né? A gente aumenta um pouquinho a vazão, diminui um pouco a vazão, até ter ali um conforto na quantidade de jato de água que sai. O registro de gaveta ele não serve para isso, certo? Porque se ele funcionar como regulador de vazão, portanto, parcialmente aberto, ele vai, além de sofrer vibrações, causar elevadas quedas de pressão, pode, num caso extremo, levar ao fenômeno de cavitação, certo? Existem outros registros, portanto, que são mais indicados para funcionarem como reguladores de vazão. Esses registros não são os registros de gaveta, conforme a gente vê. Mas se analisarmos internamente a singularidade, a gente já pode tirar algumas deduções a respeito da perda de carga que ele causa. Se a gaveta estiver totalmente recolhida, a perda de carga causada por ele é pequena, porque apenas será decorrente da interferência causada por essas rebarbas da peça aqui no escoamento. Se por acaso a gaveta estiver fechada, ela vai bloquear o escoamento, aí a água fica parada, não tem nem sentido em falar em perda de carga. Mas se por acaso a gaveta estiver como está aqui, parcialmente aberta, ele vai causar muita perda de carga. Perda de carga localizada vai ser uma perda de carga localizada muito grande. Certo, pessoal? Seguindo aqui, nós temos outros tipos de... Professor? Sim, pode perguntar. Uma curiosidade, aqueles hidrômetros que a gente tem em residência, tem esse tipo de registro de gaveta também? É um tipo de registro de gaveta. Então, ele funciona ali para ficar totalmente recolhida a gaveta, deixando a água passar por dentro da canalização. Tá? Se você fecha um pouquinho, você faz uma manobra e fecha um pouquinho, você vai diminuir a pressão de entrada de água na sua casa, porque você vai causar uma perda de carga muito grande ali na entrada da gaveta. Tá? Então, ele funciona ele é instalado ali para funcionar totalmente aberto, deixando a água entrar dentro do seu reservatório, entrar dentro ali da sua edificação. Ele é um tipo de registro de gaveta, como esse aqui. Certo? Entendi. Beleza? Então é feito para deixar ou totalmente aberto ou totalmente fechado, né? Se precisar fechar, não pode... interromper o fornecimento de água ou deixar aberto para deixar a água entrar no seu reservatório. Se você deixa do jeito que está aí na imagem, a pressão vai diminuir, certo? Dependendo da altura que tiver seu reservatório, a água pode não chegar nele. Ou, na melhor das hipóteses, vai demorar mais a encher o seu reservatório. Certo? Porque ele vai deixar passar uma quantidade menor de água, a vazão diminui também, ele estaria ali regulando vazão. Né? Então, além da pressão cair em direção ao seu reservatório, a vazão de água que vai passar para o seu reservatório vai ser uma vazão menor. Então, não teria sentido fazer isso. Né? Então, você recolhe a gaveta, deixa ele totalmente aberto, para que a água chegue ao seu reservatório com pressão suficiente que enche o seu reservatório rapidamente. Certo? Certo, entendi, obrigado. Bom, existem também outros tipos de registros ou válvulas, né? Esse exemplo aqui é o exemplo das válvulas de esfera e elas são recomendadas para proporcionar fechamentos rápidos.
Conforme a gente pode observar nessa imagem, ela é uma esfera, então o próprio nome já diz corretamente, do lado de dentro ali do registro a gente tem aqui uma esfera, só que ela é uma esfera oca, né? Então ela tem ali uma abertura na esfera, então ela tem aqui uma abertura, uma passagem, que vai fazer com que a água saia lá do outro lado da esfera, né? Então, com essa abertura, a água ela consegue, a água ou o líquido em geral, né? O líquido que está sendo conduzido, ele consegue passar por essa abertura saindo lá do outro lado. Então, do jeito que essa imagem mostra aqui, o registro de esfera ele está aberto, tá vendo? Ele tem uma abertura aqui, o líquido vai entrar e sairá lá do outro lado da peça. Mas, ao girar essa manivela, esse volante aqui, ó, o que vai acontecer é que essa face ela vem para cá e bloqueia o escoamento, certo? Então é como se isso aqui girasse e acontecesse dessa face ficar ali totalmente bloqueada, né? Então imagine isso aqui girando, ó, essa face ela ficaria totalmente bloqueada, né? Isso aqui giraria para cá, ó, e aí isso bloqueia o escoamento. Então percebam que é uma peça que propicia esse fechamento rápido, né? E normalmente isso acontece quando você quer fazer alguma manutenção no sistema, por exemplo, você precisa fechar rapidamente uma válvula. Como, por exemplo, sistemas de turbinas. Sistemas que têm turbinas normalmente usam válvulas como essas, válvulas de esfera antes da turbina, quando é necessário fazer ali alguma manutenção na turbina. Turbinas hidráulicas, essas turbinas de geração de energia hidrelétrica, certo? Então, é uma peça que, obviamente, tem ali no seu interior uma alteração, ela produz no seu interior uma alteração na geometria do escoamento, certo? E vai propiciar ali tensões cisalhantes entre fluido e fluido, causando perdas de cargas localizadas. São peças, então, recomendadas para proporcionar fechamento rápido. Elas não são reguladoras de vazão, pelo menos não são recomendáveis que elas funcionem como reguladoras de vazão, porque se você girar um pouquinho a esfera, você consegue deixar uma pequena abertura aqui, ó, então o fluido vai passar um pouquinho. Só que acontece a mesma coisa que aconteceria lá no registro de gaveta. A abertura deixada vai ser pequena, isso vai causar muito turbilhonamento na vizinhança dessa peça. Essa peça vai vibrar, vai produzir uma perda de carga localizada alta. Em função dessa perda de carga localizada alta, a pressão sai do outro lado muito baixa, e se sair menor do que a pressão de vapor, ocorre a cavitação, certo? Então, elas também não são recomendáveis para que elas funcionem como reguladoras de vazão. Então, ou funciona totalmente aberta, como mostra a imagem, ou totalmente fechada. Liberar ou interromper o escoamento, certo? Alguma dúvida aqui? Então tem essa passagem central que vai deixar o fluido passar ali por dentro desse registro, dessa válvula, né? Outro tipo de válvula que tem um funcionamento simples são as válvulas de borboleta. As válvulas de borboleta elas têm aqui um eixo vertical, ó, em torno do qual existe um disco, conforme a gente pode ver, que vai girar em decorrência da manobra do volante. Então, se você manobrar esse volante, você vai girar esse disco. E se você girar esse disco, aqui está o eixo vertical central, conforme você gira esse disco em torno desse eixo central, você aumenta ou diminui a abertura de passagem de fluido, certo? Então são válvulas que já servem para regular a vazão, elas já têm esse objetivo, ao contrário das válvulas anteriores, do registro de gaveta e da válvula esférica. Então, dependendo do ângulo que se deixar ali com o disco, as válvulas borboleta conseguem regular a vazão, aumentar a vazão, diminuir a vazão, dependendo do ângulo deixado por esse disco giratório, certo? Vamos perceber, pessoal, que quanto mais fechada estiver a válvula borboleta, ou seja, quanto mais o ângulo se aproximar de um ângulo de 0 graus, né? Vamos imaginar aqui que seria um ângulo de 0. Se a gente pensar na tubulação vista por cima, aqui, por exemplo, a gente estaria vendo a tubulação por cima, tá? Aqui a tubulação vista por cima, aqui a gente teria o disco, aqui o eixo e aqui o disco do registro. Então, ó, aqui em relação a esse eixo, eu estou chamando esse eixo X, o ângulo seria de 0 graus. Aí a gaveta estaria totalmente, desculpa, gaveta não, a válvula borboleta estaria totalmente fechada, bloqueando o escoamento, certo? Agora, se esse ângulo ele chegar a um ângulo de 90 graus, que seria o ângulo de abertura máxima, né? Então, nosso registro, nossa borboleta estaria assim, ó,
formando aqui um ângulo de 90 graus. Aí, com o ângulo de 90 graus, ela tem a abertura máxima dela. E aí ela deixa o fluido passar com uma certa facilidade. A gente está aqui numa vista superior, vamos lembrar, né? Então o fluido passa ali com uma certa facilidade, mas não sem entrar em contato com o disco. Ou seja, haverá uma certa perturbação pela passagem do fluido nessa região. Haverá ali um turbilhonamento, e esse turbilhonamento causará perda de carga localizada, certo? Mas essas válvulas já são recomendáveis para funcionarem completamente ou parcialmente abertas, regulando assim a vazão, dependendo do ângulo deixado pelo disco, conforme nós falamos. Então, a perda de carga localizada nela vai depender muito da abertura do disco, do ângulo de abertura desse disco, certo? Quanto mais próximo de 90 graus, conforme mostra nosso esquema aqui, menor será a perda de carga localizada. Quanto mais próximo de 0 graus, quanto mais fechado estiver o disco, maior será a perda de carga localizada verificada dentro dessa válvula. Agora nós vamos falar de outras válvulas que também são recomendadas para se funcionar como reguladoras de vazão. São válvulas que são projetadas para regular vazão, ou seja, para fazer um controle de vazão e também permitem uma interrupção ou liberação total do escoamento. Essas válvulas são as válvulas de globo, certo? Podemos verificar nas válvulas de globo como é a geometria interna dessa singularidade. Então, nós temos aqui um obturador que fecha um orifício que permitiria a passagem de fluido. Então, nesse corte, essa válvula de globo ela está totalmente fechada. Quando a manobra do volante do registro, esse obturador ele sobe, certo? Então, a gente teria a subida desse eixo que levaria consigo o obturador. Então, esse eixo aqui vai subir. Então, essa parte aqui subirá e, ao subir, o fluido ele consegue passar pelo orifício deixado por essa válvula. Essa é a válvula que nós mostramos nos slides iniciais dessa aula de hoje, certo? Percebam que, ao ser recolhido o obturador, ao subir o obturador, a passagem de fluido é forçada num movimento de zigue-zague. Então, pessoal, se nós compararmos uma válvula de globo como essa, totalmente aberta, tá? Com esse obturador totalmente recolhido, com um registro de gaveta totalmente aberto, qual causará mais perda de carga localizada? O que vocês acham? Uma válvula de globo totalmente aberta ou um registro de gaveta totalmente aberto? A perda de carga localizada vai ser maior em qual desses sistemas? Acho que vai ser na válvula de globo. Na válvula de globo, justamente pelo fato dela, por si só, a sua geometria interna, forçar essa trajetória em zigue-zague do fluido. Ao forçar essa trajetória em zigue-zague do fluido, o que vai acontecer é aquilo que nós observamos nos slides iniciais. Nós vamos ter aqui locais de alta velocidade, seriam esses locais que eu estou desenhando aqui em vermelho, então o fluido vai ter uma velocidade muito alta nessas regiões, em vermelho, e velocidades muito baixas, incluindo zonas de recirculação nessas zonas azuis. Então surgirão aqui essas zonas de recirculação azuis. E na interface entre uma região de alta velocidade e uma região de baixa velocidade, o que vai acontecer? A diferença de velocidade é muito grande entre dois pontos muito próximos. Velocidades muito diferentes entre dois pontos muito próximos geram tensões cisalhantes altas. Então, teríamos ali tensões cisalhantes altas, cujo efeito vai ser uma perda de carga localizada maior, certo? Então, mesmo se compararmos um registro de gaveta totalmente aberto com uma válvula de globo totalmente aberta, a perda de carga localizada verificada na válvula de globo é uma perda de carga maior. Tudo bem, pessoal? Mas elas servem para isso, né? Elas servem para regular a vazão. Então, eu posso deixar esse obturador um pouquinho só fechado, liberando um pouquinho da passagem de fluido. Então, imagina que esse obturador ele foi apenas recolhido só um pouquinho, ele subiu só um pouquinho aqui, ó. Aí ele deixa uma pequena passagem de fluido liberada aqui nesse orifício. Deixando uma pequena passagem de fluido liberada, ele consegue regular o sistema para uma vazão pequena. Se esse obturador subir mais, ele aumenta a passagem de fluido, né? Ele aumenta a região de passagem de fluido, então ele consegue propiciar um aumento da vazão naquele sistema.
Essa peça ela é mais rígida e tem vida útil maior, adequada para funcionar parcialmente aberto. É diferente do registro de gaveta, que vibra muito. As válvulas de globo não sofrem grandes vibrações em decorrência da turbulência interna, certo? É uma estrutura mais rígida e, portanto, ela não é danificada se funcionar parcialmente aberta, certo? Então, ela é feita justamente para isso. Mas o grande ônus dessa questão é uma perda de carga localizada maior, né? Haverá uma perda de carga localizada maior pela própria geometria interna da peça e induzir essa passagem de fluido em zigue-zague. Tudo bem, pessoal? Bom, dentro das características, aqui a gente nota de novo a imagem de uma válvula de globo, certo? Aquilo que nós comentamos, né? A região de alta velocidade na trajetória de zigue-zague, então são essas regiões onde a gente tem aqui a velocidade, onde a gente tem as velocidades maiores, nessas regiões vermelhas, e essas regiões azuis, onde as velocidades são menores. Então, a gente teria aqui velocidades menores nessas regiões azuis e, consequentemente, surgiria na interface entre esses pontos de alta velocidade e de baixa velocidade tensões cisalhantes entre fluido e fluido alta, causando ali uma perda de carga localizada considerável nessas singularidades, certo? Então, esse aí é o esquema das linhas de corrente que nos ajuda a entender melhor por que surgem essas tensões cisalhantes que não são desprezíveis entre fluido e fluido nesse tipo de sistema. Algumas variações das válvulas de globo resultam nos chamados registros de pressão ou nos registros de agulha. Então, o princípio de funcionamento dos registros de pressão, e depois nós vamos ver dos registros de agulha, é um tipo de funcionamento muito parecido com as válvulas de globo. Inclusive, a geometria interna força a passagem de fluido em zigue-zague. Aqui a gente tem um caso de registro de pressão, que seria uma válvula de globo menor, né, normalmente usada nas instalações prediais, principalmente em chuveiros, né, onde a gente está ali regulando a vazão. Nosso interesse ao tomar banho é regular a vazão para ter um certo conforto. Aumenta um pouco a vazão, diminui um pouco a vazão para ter ali um conforto naquele jato de água de chuveiro, certo? Então, utilizamos ali normalmente os registros de pressão, que são modelos menores das válvulas de globo. O princípio de funcionamento é o mesmo. A gente tem aqui o obturador que fecha esse orifício de passagem. Se esse obturador ele é recolhido, né? Se ele é recolhido pela manobra do volante, ele sobe, aí ele deixa liberado o espaço de passagem de fluido, mas forçando a trajetória em zigue-zague do fluido dentro dele, certo? Então, aqui dois exemplos, um corte aqui com o registro de pressão. Seria então a válvula de globo, mas de tamanho menor. Existem também as válvulas de agulha, que utilizam o mesmo princípio de funcionamento, mas são válvulas menores ainda do que os registros de pressão, e elas são utilizadas para regulagem mais finas de vazão. Então, algumas válvulas, por exemplo, usadas em instalação de gás, elas têm essa característica de válvula de agulha. Quando você quer fazer uma regulagem mais fina de vazão, né? Você quer aumentar um pouquinho a vazão, diminuir um pouquinho a vazão. Elas conseguem fazer essa regulagem fina de vazão em função da forma do seu obturador, que tem uma forma parecida com um cone, conforme a gente pode ver aqui, né? Então, o obturador ele tem uma forma aqui parecida com um cone, né? Uma forma mais afilada. Aqui não é exatamente um cone, mas nessas outras duas imagens a gente tem um obturador com forma muito similar à forma de um cone. A própria abertura deixada para passagem de fluido é uma abertura pequena, indicando que essas válvulas são utilizadas para vazões pequenas, para fazer regulagens finas de vazão. Então, o princípio é o mesmo. Se o obturador ele é recolhido, vou usar essa imagem central aqui porque é um corte mais fácil da gente verificar, certo? Ele sobe e aí ele vai deixar a abertura para passagem de fluido. Aí o fluido vem e passa na trajetória em zigue-zague por dentro dessa peça. Surgirão tensões cisalhantes altas nas regiões de alta velocidade e nas regiões de baixa velocidade, e isso vai levar a perdas de cargas localizadas que não podem ser desprezadas nos nossos cálculos. Certo, pessoal? Bom, então nós temos ali algumas válvulas que são reguladoras de vazão, né? Para a gente só fazer aqui uma síntese, um resumo. São as válvulas de borboleta, os registros de borboleta, aquele que tem um disco que gira em torno de um eixo vertical.
que são as válvulas globo, com as suas variações, né? Que são os registros de pressão e as válvulas de agulha, aquelas que forçam, em todos esses três casos, forçando a trajetória em zigue-zague dentro da peça, dentro da singularidade. Então, são elas reguladoras de vazão. Válvulas borboleta, válvulas globo, registros de pressão e válvulas de agulha. Não são recomendados para funcionar como reguladoras de vazão os registros de gaveta e as válvulas de esfera, certo? Essas são recomendadas mais para funcionar totalmente aberta ou totalmente fechadas, liberar ou interromper completamente o escoamento. Tudo bem até aqui? Tranquilo, professor. Beleza. Tanto ali o esquema das válvulas que nós vimos antes, os registros de gaveta, as válvulas de esfera, os registros de pressão, as válvulas de agulhas, as válvulas de globo, são válvulas que dependem da manobra de um volante, né? Então, se aquele volante ele é aberto ou fechado, dependendo do giro do volante, a gente recolhe ou fecha o obturador, aumentando ou diminuindo a passagem de fluido. Então, normalmente são peças de ajuste manual, de manobra manual. Mas existem algumas válvulas, que nós vamos estudar daqui em diante, que são válvulas que são abertas pelo próprio fluido. Então, elas não carecem de uma manobra manual de um determinado volante para que ela seja aberta ou fechada. Vai ser o próprio escoamento responsável por abrir ou fechar essas válvulas. Dentre essas válvulas, uma das mais utilizadas são as válvulas de retenção, cujo objetivo é permitir o movimento do fluido em apenas um sentido, bloqueando o escoamento do fluido no sentido contrário, certo? Então, o principal papel da válvula de retenção é deixar o fluido escoar num sentido só. Se por acaso ocorrer contrafluxo, ou tendência do contrafluxo, seria a tendência do fluido voltar, essa válvula se fecha e o contrafluxo ele é cortado, ele é evitado. Então, nesse sentido, pessoal, a válvula de retenção nada mais é do que uma porta, é uma portinhola, que abre no sentido desejável do fluxo e que se fecha no sentido indesejável do fluxo, ou seja, ela se fecha no contrafluxo, certo? Então, vamos observar aqui como ocorre a geometria interna. Nós temos um eixo fixo, uma haste fixa, um eixo fixo aqui, certo? Esse eixo cinza. E aqui, ó, uma portinhola articulada, uma articulação. Então, o fluido vem aqui da esquerda para a direita. Ao encontrar essa portinhola, ele abre essa portinhola vai se abrir, tá? Então, essa porta gira para cá, ela é recolhida, liberando toda essa passagem e aí o fluido segue por dentro da tubulação, certo? Então, quem abre essa porta, quem propicia esse giro da portinhola, fazendo com que ela se abra, é a própria pressão interna do fluido aqui, antes da portinhola. Veja que o fluido, ao causar uma pressão sobre essa porta, ele produz a distribuição de força, né? Empurrando a portinha para que ela se abra. E aí ele consegue passar por dentro da válvula. Se por acaso acontecer alguma coisa forçando o contrafluxo, por exemplo, a interrupção do sistema de bombeamento. Vamos imaginar que antes aqui a gente tem uma bomba, e essa bomba que condiciona o movimento do fluido aqui da esquerda para a direita, certo? Se por acaso a bomba for desligada ou ocorrer uma interrupção no fornecimento de energia, a tendência do fluido é retornar por dentro da tubulação. Ao retornar no sentido de contrafluxo, que é esse sentido aqui da direita para a esquerda, a porta se fecha e o fluido não consegue seguir no contrafluxo. Ele fica retido dentro da tubulação jusante, né, da válvula de retenção. Certo, pessoal? Entenderam o princípio de funcionamento? Aonde que vai ocorrer, então, a perda de carga localizada? O fluido ele precisa abrir a porta. Ou seja, é uma força causada pelo fluido sobre a porta que faz com que essa porta se abra. Ao produzir essa força sobre a porta, obviamente o fluido vai dissipar uma parte da sua energia. E essa energia será dissipada em forma de calor, ou seja, será causada ali uma perda de carga localizada necessária para que o fluido abra essa portinhola. Certo, pessoal? Então, elas são válvulas muito utilizadas em sistemas hidráulicos, muito utilizadas em diversos tipos de instalações, né? Mas o objetivo geral é esse, proteger contra o refluxo, contra fluxo de água.
principalmente no caso de bombas, onde elas são indispensáveis, mantendo a coluna de água dentro da tubulação, mesmo com o desligamento dessas bombas. Isso nós vamos ver melhor no próximo slide, que tem um esqueminha ali, onde a gente vai mostrar por que essas válvulas elas precisam ser instaladas em sistemas de bombeamento. Antes disso, é importante esse detalhe, né? Do lado de fora, a válvula de retenção ela tem uma setinha, indicando justamente qual é o sentido do fluxo, certo? Então, essa setinha que a gente verifica aqui, ó, ela mostra o sentido do fluxo, o sentido normal do fluxo, para que quem for instalar não instale ao contrário, né? Se alguém instalar isso aí ao contrário, ela perde essa função, porque ela bloquearia o fluxo, aquilo que você quer, o funcionamento normal da tubulação, tá? Então, é muito importante ao instalar ali uma válvula de retenção, observar a setinha deixada do lado de fora, para mostrar qual é o sentido desejado do fluxo. O contrafluxo é que será bloqueado nesse sistema, certo? Então, resumindo, como é o próprio escoamento que abre a portinhola, ele tem parte da sua energia dissipada ao abrir essa portinhola, causando ali uma perda de carga localizada. Tudo bem até aqui, pessoal? Entendido? É um sistema simples, né? É uma porta. Vamos ver por que essas válvulas de retenção elas são fundamentais em sistemas de bombeamento, certo? Nós temos aqui, então, um sistema de bombeamento, uma bomba, que vai retirar a água de um reservatório inferior. Eu vou até tirar esse nome aqui que eu chamo de reservatório de recalque. Depois, quando a gente entrar na próxima unidade, a gente vai explicar melhor isso. Tá? Vamos chamar isso aqui principalmente de reservatório ou reservatório inferior. Então, nós temos um reservatório inferior e o objetivo da bomba, reservatório inferior, e o objetivo dessa bomba, que a gente tem a bomba, é transferir a água desse reservatório inferior para um reservatório superior. Como ela vai fazer isso, nós vamos estudar melhor na próxima unidade, certo? Então, o sentido desejável do escoamento é esse. Ela vai retirar a água desse reservatório inferior, fazendo com que a água chegue no reservatório superior, vencendo um desnível geográfico, esse HGEL aqui, que é um desnível geográfico, ou geométrico, seria melhor, né? Dizendo, um desnível geométrico entre os dois reservatórios, o reservatório inferior e o reservatório superior. Tá? O papel da bomba é produzir esse sentido normal do fluxo, trazendo a água de baixo e levando essa água para cima, elevando a água, enfim. Certo, pessoal? Bom, lógico que essa bomba ela funciona por energia elétrica, né? Então há um sistema, uma fonte de energia externa que propicia o funcionamento da bomba, o giro dos seus rotores internos ali. Se por acaso essa bomba for desligada ou se ocorrer a interrupção no funcionamento de energia, vamos perceber, pessoal, que essa parte de tubulação que está aqui ajusante da bomba, ela está totalmente cheia de água. Então, essa coluna que vai interligar ao reservatório superior funciona como conduto forçado, está tudo cheio de água. Ah, mas e antes da bomba também? Está tudo cheio de água, até a própria bomba está cheia de água no sistema normal, certo? Então, toda a canalização aqui, ó, ela está repleta de água, funcionando como conduto forçado. Só que a água se movimenta aqui nesse sentido, no sentido do reservatório inferior para o reservatório superior. Se por acaso a bomba for desligada, ou ocorrer interrupção no funcionamento, no fornecimento de energia, a água contida antes da bomba, ela vai descer para o reservatório inferior, beleza? Ela vai entrar novamente no contrafluxo, eu vou até desenhar de outra cor aqui o contrafluxo, seria em vermelho, tá? Então a água que fica contida ali antes da bomba, ela volta para o reservatório inferior, beleza? Então essa tubulação é esvaziada. O que vai acontecer com a água contida nessa coluna entre o reservatório superior e a bomba? Vai ocorrer uma tendência de contrafluxo também. Essa tendência de contrafluxo ocorre quando o sistema é desligado, certo? Só que essa tendência de contrafluxo, ela pode danificar internamente a bomba quando a água passa no sentido contrário. Porque essa bomba, ela tem do lado de dentro um rotor que está acoplado com um motor. Então, vamos olhar essa imagem aqui da esquerda. Nós temos aqui a bomba, propriamente dita. Essa bomba ela tem lá do lado de dentro dela um rotor. Esse rotor, ao girar, é que impulsiona a água dentro da bomba. E esse rotor ele está ligado com um eixo a um motor.
Então, se a água tende a passar no contrafluxo, ela tende a girar o rotor no sentido contrário ao qual ele é projetado. E isso danifica a ligação do rotor com o motor da bomba. Então, é totalmente indesejável a passagem da água em contrafluxo, o que tende a ocorrer quando há interrupção no fornecimento de energia ou quando a bomba é desligada. Então, o que fazer para evitar com que a água passe em contrafluxo, danifique o rotor da bomba e depois ela volta? Ela vai voltar lá para o reservatório inferior. Ela vai descer aqui, ó, vamos seguir aqui o meu cursor. Ela vai descer, está descendo, descendo, passa aqui, gira o rotor no sentido contrário ao que ele deveria girar. Com isso, ele vai tender a estragar e depois ela volta para o reservatório inferior, mas depois de danificar ou de causar prejuízos ali à parte interna da bomba, tá? Então, pessoal, é totalmente indesejável que essa água na coluna que vem depois da bomba retorne em contrafluxo. Então, o que você faz ali? Coloca uma válvula de retenção, certo? Então, nós colocamos aqui, logo depois da bomba, uma válvula de retenção. Colocamos ali uma válvula de retenção que, ao retornar a água em contrafluxo, ela fecha a portinhola e com isso ela não atinge o rotor da bomba. No funcionamento normal, no sentido de fluxo das setas azuis, a pressão da água é suficiente para abrir a portinhola da válvula de retenção e ela segue no seu sentido normal de fluxo. A portinhola é apenas fechada durante o contrafluxo, certo? Por isso que as válvulas de retenção, elas são importantes principalmente depois das bombas. Por isso que essa válvula de retenção aqui, ela foi colocada nessa imagem, certo? Então, nós temos ali uma válvula de retenção que é instalada logo depois da bomba. Aqui está a bomba, logo depois nós temos uma válvula de retenção, uma válvula que seguraria toda a água contida nessa coluna depois da bomba, que vem depois da bomba. Entenderam, pessoal, o funcionamento? Então, para abrir a portinhola, no sentido normal de fluxo, a água precisa ter uma certa pressão para conseguir abrir essa portinhola. Manter essa portinhola aberta, inclusive, durante o funcionamento normal do escoamento. A portinhola só se fecha quando há alguma situação que força o contrafluxo, tá? Bom, há aqui outras singularidades, mas a gente vai comentar melhor adiante nos nossos slides.